Bom dia, bem-vindos, bem-vindas. Hoje um pouquinho atrasado. Como é que vocês estão? Vamos chegando. Bom dia, Lenilda. Passei mais de 40 minutos falando com meu pai no telefone, aí me atrasei um pouquinho hoje. E aí, Alessandra? Bom dia, Eduardo. Vamos chegando, meus amigos. Então, a proposta, a gente está fazendo a leitura do livro Quando Tudo Se Desfaz. Então, iniciamos ontem. A gente já tinha feito a leitura desse livro em alguns momentos e vamos fazer agora de uma forma mais linear. Então, a gente começou pelo primeiro capítulo ontem e vamos na sequência desse livro, que é um livro tão precioso, tão importante nesse momento que a gente está vivendo, que traz tantas chaves de compreensão da realidade, das possibilidades da nossa mente. Não é que a gente pode estar mudando o padrão de pensamento e como a gente pode estar lidando com essa situação difícil que a gente está vivendo. A gente já está caminhando para a terceira quinzena, né, de retiro, vamos dizer, de retiro, mas também desse momento, né, necessário de isolamento social. É isso. Estamos na terceira quinzena de isolamento social e isso vai criando outras condições, né, físicas, mentais. Começamos a perceber outros aspectos também desse isolamento. Para muitos está se tornando mais difícil, porque naturalmente você tem vontade de sair, você sente falta de outras questões que são básicas, né, para o nosso corpo. Por exemplo, a exposição ao sol. Para quem não tem essa possibilidade de ter sol em casa, penso que deve ser muito difícil você não conseguir essa possibilidade, né, de obter vitamina D, que a exposição ao sol nos auxilia. Então é importante você pensar as condições desse momento, né? As condições necessárias para vivermos, né? E naturalmente isso vai se tornar cada vez mais difícil, porque quanto mais tempo você fica em casa, mais outras perspectivas que você tinha vão se tornando distantes, né? Você começa a sentir falta. Eu vejo que tem um movimento muito grande de postar fotos de lugares abertos, lugares coletivos. Então eu acho que já é produto desse isolamento, né? A falta, a saudade, você sentir falta dos seus entes queridos, sentir falta dos colegas de trabalho. E aí a gente tem que procurar trabalhar isso, né? Nesse momento em que o risco de contaminação está cada vez maior, nós temos que lidar com esses sentimentos, essas sensações, para que a gente não fure o isolamento, para que a gente não acabe numa dessas falácias e criando um risco para você, para a sua saúde, para a saúde da sua família, dos seus amigos. Então esse livro que eu estou trazendo para vocês é um livro bem importante nesse sentido. A gente lidar com essas sensações que vêm quando as coisas mudam, né? Quando as coisas começam a ruir ao nosso redor e às vezes a gente não tem nenhuma base para se sustentar. Porque na verdade não tem. Esse livro ele fala muito sobre isso, da questão ilusória da nossa mente. Como é que a mente cria uma condição ilusória e se fixa as coisas que realmente não tem solidez.
não tem solidez. Muitas das coisas que a gente se apoia não tem solidez nenhuma. A gente está apoiado nelas por meras convenções que a gente foi criando, foi se apoiando, necessidades e formas de entendimento do mundo. Então, nesse primeiro momento, eu queria convidar vocês para fazer uma meditação silenciosa. Aí, na sequência, a gente faz a leitura do livro, tá bem? Então, essa meditação silenciosa que eu sempre recomendo aqui é a gente olhar para um ponto fixo, manter os olhos abertos, porque quando a gente mantém os olhos abertos, a gente traz essa sensação, a gente é capaz de levar a meditação durante todo o nosso dia, e o ideal é que a gente proporcione esse efeito da meditação para todos os momentos da nossa vida. Então, a gente vai carregando esse estado meditativo ao longo das horas, não só no momento que a gente está praticando, mas ao longo de todo o dia. Então é um estado da mente que a gente aciona e a gente fica com esse recurso, ficamos com esse recurso. Então, olhar para um ponto fixo lá na frente, olhos abertos. A maneira de sentar, o recomendável é sentar nessa postura. É uma postura clássica do yoga para a meditação. Você pode sentar assim, trazendo as almofadas, pode trazer almofadas aqui atrás, no bumbum, para você elevar o seu quadril. Pode trazer 1, 2, 3, o quanto você achar necessário para que você mantenha as coxas no chão. Porque as coxas elas vão te dar um apoio, um suporte, para você manter a coluna ereta. Caso seja muito difícil ficar nessa posição, mesmo com as almofadas, usa a cadeira. A cadeira é o nosso aparato ocidental. Então a gente precisa usar a cadeira, se acostumar com a ideia de meditar na cadeira. Porque já que nosso corpo foi trabalhado exaustivamente ao longo de tantos anos para a gente sentar na cadeira, usar a cadeira, quando a gente vai estudar, a gente faz o quê? Senta numa cadeira e estuda. Então já é um elemento que está dentro da nossa condição cultural. Usa a cadeira. Não tem problema nenhum. A cadeira ou sentar aqui, não é o sentar na cadeira que a sua meditação vai ficar melhor ou pior. Usa o recurso da cadeira. Sentado na cadeira, você vai trazer os pés no chão, apoia os pés no chão, repousa as mãos sobre os joelhos e gira os ombros para trás sem se recostar no encosto. Então, porque se você se recosta no encosto, você relaxa. E aí a sua concentração vai para outro lugar. Então a ideia aqui é manter a concentração. Essa postura aqui me exige fisicamente. Então você vai trazer uma certa exigência física também lá para a cadeira. Porque aí quando você concentra, você ativa a musculatura das costas e permite que o corpo fique mais ativo, que a sua energia flua corretamente, que a sua atenção ela se estabeleça, né, no ponto fixo lá na frente. Vamos fazer disso então. Esse é o combinado. Concentração no ponto fixo lá na frente. A mente ela vem trazendo vários pensamentos. E aí você observa o conteúdo desses pensamentos. Pensamento veio, você observa, deixa passar. Pensamento veio, você observa, deixa passar. Então não se atenta a esses pensamentos, não fixa neles. Não elabora esses pensamentos. A gente vai deixar para elaborar em outra situação que eles forem necessários. Nessa situação aqui, eles não são necessários. Nessa situação aqui, a gente vai aprender a ganhar espaço entre os pensamentos. E esse espaço ele é super necessário para que não nos deixemos arrastar por eles. Não se deixe ir com o pensamento. Às vezes a gente acompanha o pensamento e vai longe. Então você não deixa que o pensamento te leve para lugar algum. Você vai ficar aqui, presente. Atenta a esse momento. Mas não rejeite os pensamentos. Os pensamentos não devem ser rejeitados. Porque o que acontece? Quando você rejeita um pensamento, geralmente ele ganha força. Você começa a reclamar que o pensamento está vindo. Lá vem o pensamento.
Não reclama, não cria esse discurso, não cria essa rejeição. Observa o pensamento que vier e deixa passar. Observa, deixa passar. Observa, deixa passar. Mesmo que ele demore, às vezes tem um pensamento que é mais insistente, fica naquela situação de observá-lo. Deixa ele falar o que ele quiser falar. Observa, a gente vai criar essa diferenciação entre o pensamento e o que a gente é. A gente observa o pensamento, deixa ele falar o que ele quiser e não dá argumento para ele, não cria o diálogo. E passa, o pensamento foi-se embora. Aí vai vir outro. E passa. E sempre mantendo a atenção ali na frente. Em alguns momentos você vai conseguir ficar aqui. E é esse o objetivo. Quanto mais tempo você ficar aqui, essa pausa entre um pensamento e outro, seria uma condição valiosa. Vamos dizer valiosa. Para a gente também não incorrer no erro de achar que uma coisa é melhor do que a outra. Não é. A nossa ideia, a nossa proposta aqui é entender o funcionamento da nossa mente. Então tudo que a gente está fazendo aqui é funcionamento da mente. Não é que eu pensar muito, ou pensar desacelerado, uma condição não é melhor que a outra. A gente não quer criar essa ideia, esse juízo de valor. Não é melhor do que o outro. Uma mente que está sofrendo, uma mente que está saudável, não quer dizer que uma tá melhor do que a outra, não. Vamos separar dessa relação de dualidade. São estados da mente. A gente tem que respeitar a mente que está em sofrimento e respeitar a mente que está saudável. Então, é um estado. É uma condição que todo mundo vai ter um dia na vida. Independente se você medita há 300 anos, um momento sua mente vai entrar nesse estado do sofrimento. A questão aqui é como é que a gente vai lidar com essa situação. Então, vamos aprender a lidar com a situação. A gente vai encarar o sofrimento. A gente vai lidar com essas situações da mente, essas paisagens mentais, essa previsão do tempo, sabe? Sem rejeitar, sem dizer que o tempo nublado é feio, o tempo ensolarado é bonito. Não. Cada um tem seu valor, tem sua importância. Então, assim é a mente também. Não rejeita, não cria essa relação de negativo e positivo. Vamos respeitar essa situação, entender e desapegar e soltar. Isso assim vai ser muito mais fácil quando a gente entende a nossa mente, acolhe a nossa mente do jeito que ela é. Se torna muito mais fácil numa situação desafiadora, numa situação que a gente tem que encarar alguma questão que possa nos trazer muitas emoções. Então, vamos aprender isso. Então, a meditação ela nos auxilia nesse processo. Se você tiver muita dificuldade mesmo, pode usar a respiração como algo para relaxar a mente. E quando você traz atenção à respiração, automaticamente você traz sua mente para o momento presente. Então, eu estou aqui olhando para o ponto. Eu respiro. Se você quiser fazer a meditação inteira, tendo atenção à sua respiração, também está tudo bem. Mas lembrando que a gente não quer gerar nenhuma situação de apego. Tá certo? Então vamos começar a nossa prática de hoje. Eu vou tocar o sino, vamos passar alguns minutos. E depois a gente começa a leitura do livro.
Pode esticar um pouco as pernas. Estica um pouquinho, alonga. Fazer a leitura do livro. Se preparando aqui para a próxima etapa dos nossos estudos de meditação. Então o livro, como eu falei, é Quando Tudo Se Desfaz. Se você quiser o link, eu posso mandar para você. Você manda um direct para mim, eu mando o link do livro, onde você pode adquiri-lo. A gente parou no capítulo 1, já no finalzinho. Então vamos lá. Às vezes, entretanto, ficamos encurralados, tudo se desintegra e ficamos sem opções de fuga. Em momentos assim, as mais profundas verdades espirituais parecem muito diretas e simples. Não há esconderijo. Percebemos isso como qualquer outra pessoa o faz, melhor que qualquer outra pessoa. Mas cedo ou mais tarde compreendemos que, embora não possamos fazer com que o medo seja agradável, é ele que acabará por nos colocar diante de todos os ensinamentos que algum dia lemos ou ouvimos. Portanto, considere-se com sorte na próxima vez em que encontrar o medo, pois é nesse ponto que entra a coragem. Olha aí. Portanto, considere-se com sorte na próxima vez em que encontrar o medo, pois é nesse ponto que entra a coragem. Geralmente pensamos que as pessoas corajosas não sentem medo, mas a verdade é que elas estão familiarizadas com ele. Aí ela fala do casamento dela, da monja que escreveu esse livro. Quando éramos recém-casados, meu marido me disse que eu era uma das pessoas mais corajosas que ele já havia encontrado. Quando perguntei a razão disso, explicou que eu era totalmente covarde, mas mesmo assim seguia em frente e fazia o que precisava ser feito. O truque está em continuar explorando e não desistir, mesmo quando descobrimos que algo é diferente do que imaginávamos. Essa descoberta se repetirá inúmeras vezes, pois nada é como imaginamos. Posso fazer essa afirmação com muita segurança. O vazio não é o que pensávamos, nem a atenção plena, o medo ou a compaixão. Amor, natureza búdica, coragem. Essas palavras são códigos que representam o que não conseguimos compreender intelectualmente, mas que qualquer um de nós pode sentir. São palavras que nos indicam o que a vida realmente é quando deixamos que as coisas se desintegrem e nos permitimos estar ligados ao momento presente. Então ela faz essa recomendação, né? De você encarar o momento presente da forma como ele é. E principalmente quando as coisas se desintegram, quando a gente está num momento difícil, quando a gente está num momento de medo, é aí que surge a coragem, quando você lida com aquela situação, quando você se aproxima daquilo que te traz repulsa, sofrimento, dor. Então a ideia aqui é a gente estar mais próximo dessas situações. Não é correr atrás do sofrimento, não é isso. É receber, aceitar que ele existe, aceitar que você passa por isso e observar ele, observar as sensações que ele provoca, observar como essa situação chegou até você, quais as causas desse sofrimento, buscar entender o funcionamento do sofrimento na sua mente, no seu corpo, na sua vida. E para cada um de nós tem uma forma de lidar com essas situações. A gente vai sofrer mais, a gente vai ter certas reações químicas, físicas, quando estão diante do sofrimento, que talvez eu não vá entender porque somos corpos, apesar de estarmos em união no mesmo planeta, somos corpos diferentes, né? Temos qualidades e especificidades históricas, né, ao longo da nossa vida. A gente foi passando por processos individuais que acabam nos colocando em situações mais delicadas em determinados momentos. Em determinados momentos eu sou mais sensível a uma situação do que outra pessoa. O que a gente pode fazer numa situação assim é acolher. A gente pode ajudar, como a gente pode ajudar o outro, é acolher ele dentro do sofrimento dele. Porque muito provavelmente você vai passar por algum sofrimento da mesma intensidade daquela pessoa. A situação pode ser diferente. Digamos,
Você está passando nessa situação que a gente está vivendo, você está passando por essa situação diferente do que eu. O sofrimento é diferente. Mas em algum momento da minha vida ou da sua vida, a gente vai passar por sofrimentos que são na intensidade, naquela sensação muito semelhantes a uma energia. São coisas que a gente passa. Inclusive você pode parar para pensar sobre isso agora. Imaginar todos os seres que estão passando por uma situação semelhante à sua. É bem provável que alguém esteja nesse exato momento passando pelo mesmo que você está passando. Igual. Sensação física, reação, isso no corpo, na mente. Da mesma forma, outros sentimentos, alegria, paz, relaxamento. A situação pode não ser a mesma situação, mas a sensação, ela é a mesma. Então vamos avançar aqui para o próximo capítulo. Capítulo 2. Quando tudo se desfaz. O título do livro e o título desse capítulo são os mesmos. Quando tudo se desfaz e nos encontramos à beira, sabe-se lá de quê? O desafio que se apresenta a cada um de nós é o de permanecer nesse limiar, sem buscar alguma ação concreta. O caminho espiritual não tem nada a ver com o paraíso, com chegar finalmente ao céu. Ela vai falar do monastério onde ela fez a formação dela. O monastério Gampo fica em um local amplo, onde o céu e o mar fundem-se. O horizonte estende-se infinitamente, e neste vasto espaço pairam gaivotas e corvos. O cenário é como um enorme espelho que amplia a sensação de não haver esconderijo. Além disso, já que se trata de um monastério, quase não há como escapar. Não há mentira, trapaça, álcool, sexo, não há saída. Então ela não tem distrações. É um lugar sem distrações. O monastério Gampo era um lugar que há muito tempo eu desejava conhecer. Trungpa Rinpoche me convidou para dirigi-lo e então, finalmente, lá estava eu. Estar ali era um convite para testar minha paixão por um bom desafio, já que os primeiros anos foram como estar sendo queimada viva. O que aconteceu foi que, ao chegar lá, tudo desmoronou. Todas as minhas formas de proteção, todos os meios que eu usava para iludir a mim mesma e manter minha refinada autoimagem, tudo isso se desintegrou. Por mais que tentasse, não conseguia manipular a situação. Meu estilo estava deixando todo mundo louco e eu não encontrava um lugar para me esconder. Então ela já era uma praticante antiga, praticante de meditação. Então ela já tinha toda uma habilidade para lidar teoricamente com as situações, né? Mas aí quando ela teve, nesse novo momento da vida dela, ela viu que todas as habilitações que ela tinha conquistado, né, as técnicas, foram colocadas à prova. Ela teria que usar esse momento para lidar com o conteúdo da mente dela, né? Reavivar a prática dela. Sempre me considerei uma pessoa flexível, amável, querida por quase todos. Consegui manter essa ilusão durante boa parte da minha vida. Em meus primeiros anos no monastério, descobri que estava vivendo um certo equívoco. Não que eu não possuísse qualidades, simplesmente não era uma super menina prodígio. Havia investido muito nessa autoimagem, mas ela simplesmente não se sustentava mais. Todos os meus conflitos estavam expostos, nitidamente e com clareza, ao vivo em Technicolor, não apenas diante de mim mesma, mas também para todos os demais. Tudo que ainda não tinha conseguido enxergar a meu respeito havia sido subitamente posto em evidência, e como se não bastasse, os outros estavam livres para expressar sua opinião sobre mim e sobre o que eu estava fazendo. O processo era tão doloroso que eu me perguntava se algum dia voltaria a me sentir feliz. Sentia como se bombas estivessem sendo lançadas quase o tempo todo sobre mim. Minhas próprias ilusões explodindo por toda parte. Nesse lugar, onde se desenvolvia tanto estudo e prática espiritual, eu não podia me perder tentando justificar a mim mesma e culpar os outros.
esse tipo de saída não estava disponível. Lembre das palavras de uma professora, em visita durante esse período. Quando fizer amizade consigo mesma, sua situação também se tornará mais amena. Eu já havia aprendido essa lição e sabia que essa era a única maneira de prosseguir. Costumava manter pregado na parede um cartaz que dizia: só encontraremos aquilo que é indestrutível em nós à medida que nos expusermos cada vez mais à destruição. Vamos repetir? Só encontraremos aquilo que é indestrutível em nós à medida que nos expusermos cada vez mais à destruição. De algum modo, mesmo antes de conhecer os ensinamentos budistas, sabia que era o espírito do verdadeiro despertar. Tudo se resume ao total desprendimento. Entretanto, é muito doloroso sentir faltar o chão e não ter onde se agarrar. É como o lema do Instituto Naropa: o amor à verdade nos deixa expostos. Podemos ter alguma visão romântica do que isso possa significar, mas sofremos quando somos aprisionados pela verdade. Olhamos no espelho do banheiro e lá estamos nós, com nossas espinhas, nosso rosto envelhecido, nossa falta de bondade, nossa agressão e timidez. Está tudo ali. É nesse ponto que surge a ternura. Quando tudo balança e nada funciona, é possível perceber que estamos à beira de algo. Esse é um lugar muito vulnerável e delicado. E essa delicadeza nos apresenta duas possibilidades. Podemos nos fechar e sentir ressentidos ou tocar essa essência vibrante. Há com certeza uma qualidade delicada e vibrante quando experimentamos não ter nenhuma base. Então ela convida a gente a encarar as nossas fragilidades, a encarar o que realmente nós somos. Trazer a mente para esse lugar, percebendo tudo aquilo que faz parte do nosso ser. Saindo um pouco da idealização, que geralmente nos idealizamos, nós criamos personagens de nós mesmos, né? A busca de ser amado, essa intenção, né, de ser amado, às vezes nos coloca numa certa cilada, porque a gente começa a modular nossa energia para que os outros nos aceitem. E aí você acaba, às vezes, esquecendo outras questões que você tem interna, né? Você começa a colocar por debaixo do tapete aquele que você acha feio, que você julga que não deve ser apresentável, que não deve ser visto, observado, né? Começa a guardar, em vez de lidar com aquela situação, né? Entender porque aquela situação existe, começar a compreendê-la, começar a perceber, muitas vezes até buscar ajuda para que algum profissional, né, possa estar lhe ajudando, seja na psicologia, para investigar essas situações da sua psique, né, da sua mente. Meditar, por exemplo, meditar é uma forma excelente de você estar lidando com essas questões internas, né, os conteúdos internos da sua mente. Observando que, lógico, se você está numa situação de extremo sofrimento, o ideal é você procurar um profissional da psicologia, né, da psiquiatria, mas antes disso, né, antes de uma situação de sofrimento extremo, a ferramenta mais usual é a meditação, é uma ferramenta importantíssima nesse momento. A gente vai começando a ganhar essa estrutura, essa familiaridade com o conteúdo interno da nossa mente. Essas questões que a gente vai guardando, né, vai escondendo, vai evitando. Então, essa experiência é uma espécie de teste, o tipo de teste que o guerreiro espiritual necessita para despertar seu coração. Às vezes, nós nos encontramos nesse ponto devido à doença ou à morte, experimentando um sentimento de perda, perda daqueles que amamos, perda de nossa juventude, perda de nossa vida. Atualmente a gente está sentindo isso, né? A gente está sentindo que as coisas estão desmoronando, estão se desfazendo, que a gente está perdendo a nossa vida, que a gente está perdendo a possibilidade de ir e vir. Então isso já causa muito estranhamento, né? Já causa muita dor, já causa uma mudança interna. Então ela fala aqui que é um momento, né, de teste, é um momento para você despertar seu coração, para a gente experimentar o sentido dessas coisas, experimentar como é que isso nos afeta. Dá uma olhada aqui na hora, que a gente vai meditar um pouquinho, tá? Só vou ler mais esse trecho e a gente vai voltar para a meditação. Então, ela diz, ela tem um amigo que está morrendo com AIDS.
Estávamos conversando antes de eu sair para uma viagem. E ele me disse: não queria isso, detestava essa situação e estava apavorado. No entanto, essa doença acabou se tornando seu maior presente. Agora, cada momento é valioso. Todas as pessoas com quem convivo são muito preciosas. Toda a minha vida significa muito para mim. Algo realmente havia mudado, e ele se sentia preparado para a morte. O que tinha causado horror e medo havia se transformado em dádiva. Vou ler só mais um pouquinho. Quando tudo se desintegra, somos submetidos a uma espécie de teste e também a um certo processo de cura. Achamos que o sentido está em passar no teste e superar o problema. Mas a verdade é que as situações não têm uma solução definitiva. Elas se compõem e se desmoronam. Elas se compõem e desmoronam. E mais uma vez se compõem e desmoronam. É simplesmente assim que funciona. O processo de cura ocorre ao deixarmos existir espaço para que tudo isso aconteça. Espaço para o pesar, para o alívio, para a angústia e para a alegria. Então ela está falando aqui, o processo de cura ocorre ao deixarmos existir espaço para que tudo isso aconteça. Então, sem rejeitar. Espaço para o pesar, a gente tem que ter o espaço para o pesar. É importante a gente passar pelo luto. Nesse momento a gente não sabe muito como fazer nessa situação, que o luto vai ter que ser vivenciado na sua casa, de forma online. Não vamos ter o momento do velório presencial. Então, como é que a gente vivencia o momento do pesar? A gente precisa ter esse espaço do pesar, espaço do luto. Espaço para o alívio, para a angústia e para a alegria. A gente precisa ter esses espaços. Esses espaços precisam existir. A gente não pode deixar só o espaço da alegria. É como se a gente distribuísse numa sala, tivesse que dividir na sala os espaços e a gente só alegria ali, naquele espaço. Né? E aí eu não coloco as outras atividades que são parte da nossa, que constituem o nosso ser, não tem um lugar de ser vivenciado na nossa mente. Então a gente precisa saber utilizar melhor esse espaço interno. Como se a gente reaprendesse a reorganizar a nossa mente. Reorganizar o espaço de convivência conosco mesmo. E para ajudar nesse momento e para ajudar a reorganizar esse espaço de convivência interior, vamos voltar a meditar mais alguns minutos, né, que a gente já tem aqui. Vamos meditar alguns minutinhos e ao final eu toco o sino. A recomendação é você se sentar de forma confortável. Eu vou tocar o sino para iniciarmos e vou tocar o sino para finalizar.
vamos entoar o mantra Om, seguido das palavras Shanti, Shanti, Shanti. O primeiro Shanti pela paz mundial, o segundo Shanti pela paz ao nosso redor, e o terceiro Shanti pela nossa paz interior. Inala. Agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade vivida e nos saudamos. Namastê. Gratidão, gratidão a todas, gratidão a todos. Tenham um ótimo dia, as melhores energias. A gente tem prática às 9h30, prática de yoga. Às 18h30 novamente, com prática de yoga. E seguimos com a nossa programação. E vamos nos ajudar, vamos manter essa energia, vamos manter essa comunidade viva. Divulguem, compartilhem. Se vocês puderem se inscrever lá, se quiserem se inscrever lá no YouTube, Calveras, o canal. Lá tem todos os vídeos, né, desses 35 dias, 36 dias de programação. Então todos os vídeos estão lá, de todas as práticas, e aí você pode rever as práticas. Se puder, comenta lá nos vídeos, que é importante também um comentário nos vídeos, se gostou, se quiser sugerir alguma coisa. Curta também os vídeos, por favor. Se quiserem curtir os vídeos, curtam os vídeos que estão lá à disposição. E é isso, vamos manter essa integração, essa união, vamos manter essa chave do Yoga vivo, que é a união. E a gente se encontra às 9h30 ou às 18h30. Tá bom? Um abraço a todos, gratidão. Davi, Lenilton. Beijo, gente. Bom dia.